Você sabia que os ecossistemas aquáticos são o maior grupo de ecossistemas, representando um pouco mais de 70% da superfície da Terra? Pois é. No vídeo de hoje a gente vai conhecer de perto vários ecossistemas aquáticos. Vamos fazer uma viagem passando por mares, rios, lagos, manguezal, conhecendo então os fatores bióticos e abióticos. Vem comigo, esse é mais um vídeo da nossa série Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. Ai, o mar! De longe, dos meus ecossistemas aquáticos favoritos. E quando a gente fala de mar, tem uma série de fatores que a gente geralmente percebe quando a gente vai para um momento de lazer, né? Areia, temperatura da água, se está muito gelada, se está muito fria, a cor dessa água, né? Esses aspectos que eu estou pontuando são os fatores abióticos. Fatores não vivos, que a gente vai falar um pouquinho mais. E quando a gente fala de diversidade de seres vivos, essa porção do mar bem próxima do litoral é a porção que tem maior biodiversidade. A gente está falando de diversidade de espécies, de variedade, de quantidade. E isso se deve justamente à maior presença de luz nessa porção, afinal é uma região com a menor profundidade. E além dessa maior quantidade de luz disponível, também a quantidade de matéria orgânica e de minerais que chegam nesses mares aí justamente pela chegada dos rios. A luz, ela é um fator muito importante até na classificação do mar. A gente vai classificar aí como a região fótica ou eufótica, onde há presença de luz, até aí aproximadamente 200 metros, ou seja, uma grande biodiversidade, porque tendo essa luz eu tenho condições então para que os seres fotossintetizantes realizem a fotossíntese, produzam oxigênio, forneçam então alimentos, ou seja, a base da cadeia alimentar. Então, tendo essa base de cadeia alimentar, eu vou ter uma série de seres vivos aí. E abaixo dessa região aí, a região fótica e eufótica, até 200 metros, passou disso, a gente tem então a região afótica, onde não há presença de luz. Significa que não tem os seres vivos ali? Não, mas a biodiversidade ela vai ser menor. Enquanto aos fatores bióticos, os seres vivos, a gente pode classificar em três grandes grupos. O plâncton, os néctons e os bêntons. Quando a gente fala de plâncton, a gente está falando dos seres vivos que eles estão aí na corrente, de forma passiva. E aí quando a gente fala de plâncton, a gente pode dividir entre o fitoplâncton e o zooplâncton. Quando a gente fala de fitoplâncton, estamos falando dessas algas. Grande diversidade de espécies que estão aí, flutuando, se deslocando levemente aí ao sabor do movimento das águas, base dessa cadeia alimentar. E o zooplâncton, micro seres, larvas de outros animais, pequenos seres vivos que vão estar se deslocando aí ao sabor do movimento das águas. Esses são os plânctons. Quando a gente fala de néctons, a gente fala daqueles que estão tendo uma movimentação ativa, aqueles que são os livres natantes. Então a gente tem essa grande diversidade de peixes, polvos, lulas, peixes cartilaginosos, como os tubarões e as raias, os peixes ósseos, com uma grande diversidade de espécies, vão estar se deslocando. E a gente tem os bentos. Quando a gente fala de bentos, está falando daqueles que têm essa relação com o fundo dessas águas. Aqueles que rastejam, como ouriço do mar, estrela do mar, que eles vão ter essa relação com o fundo. Eles até se deslocam, ou alguns são sésseis fixos, mas que têm essa relação com o fundo. Então, seres vivos, a gente classificou então plânctons, néctons e bêntons. Mas quanto aos fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos, quando a gente fala de ecossistema, a gente está sempre olhando esses dois aspectos. A gente falou da luz, né? Um fator super importante aí. E outro fator abiótico, a gente fala do oxigênio. O oxigênio que é essencial para que os seres vivos possam produzir a energia, fazer a respiração celular. E a gente observa que tem uma maior concentração desse oxigênio nessa região mais próxima da superfície, justamente pela troca com o ar e também pela presença dos fotossintetizantes. E esse oxigênio ele vai caindo. Aí chegando a próximo de 500 metros, já está muito raro ou até zerada essa oxigenação. Por incrível que pareça, passando esses 500 metros em profundidades menores, que dá a ideia para a gente que não vai ter mais oxigênio, mas tem. Por conta do movimento de águas, por conta de correntes mais profundas que acabam trazendo o oxigênio da superfície lá para baixo. Mas isso é um comportamento do oxigênio. Outro fator que a gente sempre percebe quando a gente vai à praia é a questão de salinidade, de sal. Né? A gente chega e gente, essa praia é muito salgada, o olho arde, outros a gente percebe menos. E quando a gente fala de salinidade, de teor de sal, que é um fator abiótico, a gente vai ter aí uma variação de acordo com a precipitação e a evaporação. Locais onde há uma precipitação maior, ou seja, uma maior quantidade de chuva, é como se eu diluísse um pouco mais aquele mar. Então é um local que tem maior
um local que tem menor salinidade, por exemplo, regiões tropicais que têm uma maior precipitação, então vai estar meio mais diluído aí essa água. Enquanto outras regiões onde eu tenho uma menor precipitação e aí a evaporação, ou seja, a perda dessa água para vapor, ela vai ser mais intensa, eu tenho uma maior concentração desse sal. Então sim, a salinidade ela vai variar. E é só isso que vai fazer, então é só precipitação e evaporação que vai fazer variar essa salinidade. Também tem a ver com as rochas da região, que também vão dar origem à areia, que é uma outra coisa, um outro fator abiótico que a gente sempre vai perceber quando a gente está em um ambiente de praia, né? A gente vai ter areias mais finas, areias mais com uma textura mais espessa, mais cascalho, e isso deve à origem delas. A gente tem tanto areias de origem marinha, dessa erosão de rochas marinhas, a gente tem as chamadas areias mistas e as areias fluviais, que se devem justamente à descida desses rios. Então, coloração, formato, tem muito a ver também com os tipos das rochas e os processos que elas estão passando para dar origem àquela região. A temperatura é um fator que a gente observa também. Nós aqui do Brasil percebemos que, por exemplo, na região do Nordeste, uma temperatura mais amena, uma água até um tanto quanto quentinha, enquanto em outras regiões uma água absurdamente fria. Então tem essas diferenças também devido às correntes marinhas, que vale a pena você parar um tempo só para estudar o comportamento das correntes marinhas. Mas o que se percebe, de um modo geral, é que quanto maior a profundidade desse mar, a profundidade dessa água, mais frio é, ou seja, menor a temperatura. Então a gente viu aí alguns fatores bióticos e abióticos no que se refere a mar, mas tem vários ecossistemas associados aqui ao mar. Vamos conhecer? Vamos para o Costão Rochoso? Vamos lá! Costão Rochoso! Chegamos nesse ecossistema incrível, que é uma faixa de rochas, uma transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Para muita gente é só um monte de pedra para tirar foto, mas não, é um local de grande biodiversidade. E aí quando a gente fala de ecossistema, a gente sabe que o conceito são fatores bióticos, os vivos e os abióticos. E quanto aos fatores abióticos que mais agem no Costão Rochoso e que o modificam, a gente vai ter, obviamente, as ondas, né, o impacto de ondas, de ventos, de chuva, além de ação de reações químicas de alguns tipos de rocha com a água, intensidade da luz, temperatura, a gente acaba tendo uma variação de temperatura muito grande no comparação entre a rocha e a temperatura da água, e esses fatores vão caracterizando esse ambiente. Devido a ser um substrato que a gente chama de substrato consolidado, por ser justamente um ambiente fixo, ele acaba sendo um ótimo ambiente para a colonização das espécies dos seres sésseis. O que são os sésseis? São aqueles que se fixam, que precisam estar fixo em algum lugar. Então, assim, a biodiversidade que a gente vai encontrar é muito grande. Desde os moluscos, os mexilhões, desde artrópodes como caranguejos, siri, a própria baratinha da praia, além das algas, né, que está no grupo do reino protista, algas das mais variadas espécies que também vão colonizar o Costão Rochoso. E a gente vai ter basicamente dois tipos de costões. O costão exposto acaba sofrendo muito mais o impacto das ondas e assim ele acaba tendo também uma menor diversidade, e o mais protegido, que aí esse impacto é menor, o impacto solar também é menor, então ele serve de abrigo para uma série de espécies que não suportam variação tão extrema de temperatura, a questão do sol também e também a desidratação, ficar sendo exposto e coberto pela água. Então essas duas modalidades de costões. E a ocupação dos costões, ela se dá de acordo com a distribuição das espécies, é o que a gente chama de zonação. A gente vai ter a supralitoral, que é a região que ela vai ficar acima da maré alta, então ela é mais exposta à temperatura, ela tem uma biodiversidade muito menor. A mesolitoral, que ela fica no impacto ali, oscilando entre maré alta e maré baixa. E a infralitoral. A infralitoral ela fica a maior parte do tempo abaixo da água. Então são aquelas espécies que ela não toleram dessecação. Então, por exemplo, o ouriço do mar, você vai encontrar na infralitoral. Pode, às vezes, ele estar exposto, mas não é o mais comum. Estrelas do mar também vão estar nessa parte da infralitoral. Então, zonação de Costão Rochoso, supralitoral, mesolitoral e infralitoral. Chegamos no Manguezal, ecossistema costeiro, presente em toda a costa do Brasil, com uma vegetação
e um solo muito típico. Aqui a gente vai ver como fatores abióticos muito expressivos a interação do sal da água do mar com a água doce do rio que desce, a interação entre as marés, ora mais altas, horas mais baixas, oscilando de acordo com a estação do ano, com a lua, com a época, e um ambiente incrível com muita diversidade e características muito peculiares que a gente vai conhecer. Vamos lá, ecossistemas aquáticos Manguezal. A vegetação do manguezal, popularmente como mangue, ela é muito característica. Ela precisa ter adaptações às condições, o estresse abiótico que esse ambiente lhe proporciona. Então a gente tem tanto a questão do solo muito encharcado, muito lodoso, além de um ambiente com uma baixa oxigenação. A gente fala que são plantas halófitas, tolerantes a uma maior salinidade. A gente vê aqui algumas dessas adaptações. Aqui atrás de mim, a gente vê o mangue com as raízes escora. São raízes que elas estão, num caso de maré baixa como é agora, elas ficam acima do nível da água, propiciando aí troca gasosa. É comum em muitas dessas raízes a presença de ostras, que se favorecem dessa rede, dessa malha que elas estabelecem aqui. Então a gente vê as raízes escoras e além disso a gente também vê os pneumatóforos. Os pneumatóforos eles são raízes que eles sobem acima do nível da água, chamadas raízes respiratórias. Elas têm uns pequenos orifícios chamados de lenticelas que promovem a troca gasosa nesse ambiente. As espécies vegetais no manguezal, elas não são muito variadas. A gente, na sua maioria, a gente vai encontrar o chamado mangue preto, mangue branco e mangue vermelho. Aqui no ambiente que a gente está, a gente tem uma presença, uma predominância maior do mangue vermelho. Quando a gente fala do mangue preto, também chamado de siriúba, uma característica bem marcante é a presença dos pneumatóforos, que são essas raízes aéreas respiratórias. E também nas suas folhas, as chamadas glândulas de sal. Como esse é um ambiente com uma salinidade significativa, tem que ter uma forma de eliminar esse sal para manter o equilíbrio osmótico nessa folha. Então, nessas folhas é comum a glândula de sal para eliminação desse excesso. Mantém o equilíbrio, uma excelente adaptação para o tipo de ambiente que vive. O outro tipo de mangue é o mangue branco, mais encontrado em terrenos mais firmes, geralmente numa porção de transição aí entre o manguezal e a restinga. Ele é um pouco menor do que o mangue vermelho e também tem os pneumatóforos e glândulas de sal nas suas folhas. E o que é predominante aqui que é o mangue vermelho, característico pelas suas raízes escora. Esse nome vermelho, quando há uma pequena raspagem no seu caule, aparece essa coloração avermelhada, muito tolerante ao ambiente de alagamento. E uma característica interessante é a questão da germinação do propágulo, ainda aí preso à árvore mãe para garantir a sua sobrevivência. Na espécie mangue vermelho, que é muito comum nos manguezais do Brasil, a gente observa essa estratégia de propagação, onde o propágulo ele se desenvolve e ele germina ainda preso à árvore mãe. E essa estratégia ela é relevante porque vai permitir que esse propágulo ele receba mais nutrientes, tenha maior chance de sucesso na reprodução dessa espécie. A gente vê aqui o propágulo, esse formato ele favorece que com a sua queda ele se fique nesse solo, garantindo então a propagação dessa espécie na região. E o solo do manguezal ele é muito característico, é sempre um solo muito lodoso, muito úmido, aqui com uma água saloba, né? Essa mistura da água do mar, que entra com as variações da maré, e a água do rio. Um solo sempre muito encharcado. Ele tem um cheiro característico devido à decomposição e essa cor assim escura, a gente vê que é uma alta decomposição que aqui ocorre. Isso traz um impacto positivo porque até essa característica ela favorece esse ambiente, porque esses detritos vegetais que aqui estão, eles vão fazer parte de uma teia alimentar. Eles vão ter alimentos de outros e ainda são um habitat para diversas espécies também. Então, que é muito interessante, né?
Quando a gente olha, né, toda essa coloração aqui é tudo muito escuro, né, e para algumas pessoas dá uma sensação de que é uma água suja. E não é. Essa cor escura, ela se deve à grande decomposição que acontece aqui. E enterrado aqui a gente tem diversos moluscos, crustáceos também. Então é um local também de grande diversidade. A fauna do manguezal é muito diversa. A gente vai ter diversidade de peixes, de invertebrados, como sururu, alguns moluscos que se enterram, grande presença de crustáceos, siris, caranguejos, em especial os crustáceos, eles ocupam bastante esse tipo de ecossistema, que é um bom local para abrigo, proteção, ótimo local de proteção no momento de reprodução, de ecdísia, ou seja, de muda, de troca do seu exoesqueleto. A gente vai ter também diversidade de insetos e a gente precisa lembrar que é um local de berçário marinho porque, devido a essas raízes que vão conferir uma proteção a esse local, muitas espécies marinhas elas vêm para colocar os seus ovos como um local de proteção, águas mais calmas, e aqui esse animal vai nascer e volta para o mar. Então, um berçário marinho por isso. Então, a preservação desse ambiente ela é essencial por conta dessa diversidade, do impacto positivo para o ambiente, para as pessoas. A gente precisa lembrar também que o manguezal ele é protegido por lei federal. Então, qualquer intento, qualquer impacto, ele é ilegal. Saímos então do manguezal, meio sal, meio doce, chegamos enfim ao ecossistema de água doce. A gente está falando de rios, lagos, represas, reservatórios, brejos. E aí, a gente está aqui no ambiente de lago para falar um pouco. Porque quando a gente tem um sistema de água doce, a gente pode dividir entre dois sistemas. Sistema lótico e sistema lêntico. O sistema lótico a gente está falando de uma água que ela tem uma movimentação, que ela tem um fluxo. E o sistema lêntico a gente está falando de uma água que ela fica mais parada, como é o caso aqui de um lago. Um lago pode ter diferentes origens, de depressões geológicas, movimentos de placas, que levam aquele acúmulo de água naquela região sem muita movimentação. E aí a gente pode dividir um lago em zonas. A gente pode chamar de zona litorânea, essa zona mais próxima da borda, onde o fundo ele ainda está exposto ao sol. Então é aquela borda onde a gente tem bastante disponibilidade de luz, é o fator abiótico aí essencial, porque desse modo é possível o crescimento de plantas que estão aí presas nesse fundo e para o lado de fora, algas, um ambiente propício então para a formação de várias cadeias alimentares. A gente afasta um pouquinho ainda nessa região com disponibilidade de luz, a gente chama de zona liminética ou límnica, mais um pouco longe da borda, então geralmente ele mais para o meio do lago, onde esse fundo está um pouco mais longe, mas ainda tem disponibilidade de luz. Porém ali os produtores, os realizadores de fotossíntese não vão ser mais plantas, macrófitas, como a gente tem na borda, na zona litorânea. A gente vai ter mais algas, então quem vai dominar ali como produtores, fornecendo o oxigênio necessário para os outros seres. E a gente vai ter a zona profunda, justamente onde não chega mais luz, a gente vai ter uma grande quantidade de sedimentos, de matéria orgânica, de decompositores, bactérias decompositoras. E aí você fala assim, mas todos os lagos vão ter essas zonas? Não, vai depender do tamanho desse lago. Então tem lagos que vai ser simplesmente uma grande zona litorânea, com um fundo muito raso. Então assim, são zonas possíveis, variando de acordo com o tamanho desse lago. Então a gente viu que os fatores abióticos decisivos para esse ambiente é a luz, a própria água doce, né, que vai permitir uma série de seres vivos que a água salgada não permite. Vale lembrar que peixes de água doce têm uma série de sistemas de adaptação, afinal a água doce tem um menor teor de sal, enquanto numa água salgada é um ambiente que a gente chama de um ambiente hipertônico, com uma grande concentração de sais. Então o comportamento deles em relação à água é diferente, então não dá pra gente pegar de um lugar e jogar em outro. Então a água doce, fator abiótico, luz, e a questão também da temperatura. Quando a gente fala de temperatura em lagos, a gente pode observar a chamada estratificação térmica. Aí você fala assim, o quê? Estratificação dá uma ideia de estratos, de camadas, e térmica de temperatura. Ou seja, pode-se observar diferentes estratos de temperatura, onde quanto mais funda essa temperatura ela é mais baixa. Porém, uma coisa interessante que vai ser diferente, lagos de regiões tropicais
e lagos de regiões temperadas, onde as temperaturas são mais baixas. Então, regiões tropicais, como a gente está aqui, Brasil, Rio de Janeiro, minha cidade, um lago tropical. Essa estratificação térmica ela pode ser variável, ela pode nem rolar. Também depende da profundidade do lago. Agora, quando a gente pega em lagos temperados, o que a gente observa é que há uma sazonalidade, diferença entre as estações do ano. Então, a gente vai ter, por exemplo, no verão, onde a superfície ela tende a ter uma temperatura mais alta e a parte meio para o fundo, uma temperatura mais baixa. E no inverno tende a ter até mesmo um congelamento na superfície dessa água, ficando aí uma água na parte mais embaixo, 4 graus, então 4 e 0 graus. Então é possível um congelamento de lagos. Enquanto na primavera e no outono se observa uma circulação de água, onde essa água fria sobe e a água quente desce. Então a gente vê que a temperatura ela vai variar nos lagos temperados de acordo com a estação do ano. Falando então de fatores bióticos que vão estar... Falando então dos fatores bióticos presentes nesse ecossistema, a gente vai ter uma grande diversidade de peixes, de algas, de plantas, além de aves como alguns patos, cisnes, depende da localização, além de mamíferos que também vão frequentar como capivaras, jacarés, lontras, justamente para se beneficiar dos alimentos disponíveis e compor a cadeia alimentar da região. Então a gente viu um pouco de ecossistema aquático falando de lago, então vamos para o rio? Vamos acompanhar então os sistemas lóticos como funcionam? Vamos lá! Chegamos no rio, fluxo unidirecional, descendo aí para regiões mais baixas, que pode ser um outro rio, o mar, ou pode até se acabar no nada também. A gente viu que os ecossistemas aquáticos de água doce podem diferenciar entre sistemas lênticos e sistemas lóticos. Os lênticos a gente viu lá no lago, né, da onde a gente saiu agora. E falando do sistema lótico, a gente está vendo aqui, qual é a grande diferença? A gente está falando de correnteza, ou seja, de uma água corrente e de quanto a fatores bióticos, uma quantidade muito menor de produtores do que a gente vê no lago. Os fatores bióticos, ou seja, os fatores não vivos, e os fatores bióticos também, eles podem variar de acordo com a zona desse rio. Imagina que esse rio ele vai ter o seu início, uma nascente, e o seu fim. Alguns rios são longérrimos, outros são tamanho mediano, mas a gente pode dividir entre 4 zonas. A zona da nascente, a zona da cabeceira, a zona média e a zona do estuário, que é aquela porção mais final. A gente vai ver então a variação desses fatores de acordo com essas zonas. Tende a haver um aumento de profundidade e de largura com o decorrer dessas zonas. E também o fundo do rio vai variar. A gente vai passar de pedras grandes nessa zona mais da nascente, a pedras menores, cascalhos, areia, até chegar realmente uma parte de areia muito fina ou sedimento lá no estuário. Percebe-se assim claramente essa diferença de quase como sedimento. Essa redução dessa granulação ao longo das zonas desse rio. Então, estamos falando de fatores bióticos. Mas e quanto aos fatores bióticos, né, os seres vivos? Percebe-se que na nascente desse rio, a biodiversidade das comunidades elas são muito raras e que há um certo aumento com o passar desse rio. Por quê? Passando da nascente, zona de cabeceira, acaba tendo um recebimento de produtos externos das beiras do rio, seja dos sedimentos que enriquecem para os produtores, para algas, para também próprias folhas que vão ajudando também a ter uma decomposição. Fato é que o conteúdo da borda do rio, que vai alimentando também esse rio com esse decorrer, ajuda a ter um aumento de produtores e um aumento de consumidores ao longo desse rio. Chegando então mais na porção final, na região de estuário, a gente já percebe uma vibe mais de lago, onde nas bordas vão ter então uma maior quantidade de produtores e numa região mais profunda, uma região mais do meio, até por essa velocidade estar menor, uma região com maior presença de decompositores. Mas comparativamente produtores, ou seja, fotossintetizantes, entre ambiente de rio, sistema lótico e de lago é muito menor. E assim a gente fecha então essa nossa grande viagem, esse passeio que a gente fez pelos ecossistemas aquáticos, pontuando aí alguns fatores bióticos e abióticos. Você pode observar um pouco na prática as características desse ambiente. Tranquilo, então fechamos mais um vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já deixa o seu like, compartilha com os amigos,
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e me fala desses ecossistemas aquáticos que a gente viu, qual o seu favorito? Qual que você gosta mais? Já falei que o meu é o mar, né? Vota aí pra mim. Mar, manguezal, rio, lago. Deixa aí nos comentários e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!